Nessa videoaula, nós vamos estudar nomenclatura de hidrocarbonetos. Vamos lá, pessoal! Nomenclatura de hidrocarbonetos. Para dar nome aos hidrocarbonetos, devemos saber as regras envolvendo essa tabela aqui, onde nós temos o prefixo, o tipo de ligação e a terminação O. Se a cadeia carbônica tiver um carbono, o prefixo é met, 2 carbonos na cadeia, et, 3 carbonos, prop, 4 but, 5 pente e assim por diante. Se a ligação entre carbonos for simples, eu continuo com an. Se a ligação entre carbonos for dupla, eu escrevo em. Se a ligação for tripla, escrevo in com terminação o. Por exemplo, se eu tenho um carbono na cadeia, prefixo met é o metano. 2 carbonos na cadeia, met-et. Ligações simples é o etano. Ligação dupla é o eteno. Ligação tripla é o etino. 3 carbonos, met-et-prop. Ligações simples é o propano. Uma ligação dupla é o propeno. Quando eu tenho dupla ou tripla ligação na cadeia, eu preciso numerar. Começo a numeração pela dupla ou dou menor numeração para a dupla ou tripla, se for o caso. Então, no caso aqui do propeno, é um propeno, mas eu posso fazer a omissão do número 1. 4 carbonos na cadeia, met-et-prop but. Ligações simples é o butano. Tem uma ligação dupla. A ligação dupla aqui no início da cadeia, então eu fico com um buteno. Essa ligação dupla, ela pode correr a cadeia, ela pode ir para o carbono 2, 2 buteno. Existe também a nomenclatura onde o número 2 está aqui depois do prefixo e antes da dupla ligação, indicando a posição, o carbono onde se encontra a dupla. Então, é o but2eno. Temos também 2 duplas na cadeia, como é o caso aqui do buta de 2, de-en. A dupla está no carbono 1 e 3, então é 1,3-butadieno ou buta-1,3-dieno. A nomenclatura de grupos orgânicos, ou seja, grupos que contêm carbono e que estão ancorados na cadeia principal, ela possui o mesmo prefixo do que dos hidrocarbonetos, porém com terminação il. Por exemplo, se o grupo orgânico tiver um carbono, então o prefixo é met, com terminação il. CH3 é o metil. Se tem 2 carbonos na sua estrutura, o grupo orgânico, CH2, CH3, met-et, prefixo et, terminação il, é o etil. 3 carbonos na sua estrutura, met-et-prop, com terminação propil. O propil, ele tem 2 configurações de estruturas espaciais de distribuição dos carbonos no espaço. Uma delas é o N-propil, onde eu tenho um carbono atrás do outro em fila indiana. CH2, CH2, CH3. Esse é o N-propil. Já nós temos outra configuração para o propil, onde eu tenho CH ancorado a CH3 e ancorado a outro CH3. Esse CH que está ancorado na cadeia principal, se eu passar por ele um plano, eu vou ter acima do plano um grupo CH3, abaixo do plano outro grupo CH3. Eu tenho grupos iguais para cima e para baixo do plano. Daí o nome iso, igual isopropil,
propil porque é um grupo de 3 carbonos. Temos também outro grupo orgânico importante, o butil. O butil tem 4 configurações espaciais diferentes. Temos o N-butil, CH2, 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 CH3, né? Em fila indiana é o N-butil. Temos também o isobutil, onde eu passo um plano, fico com CH3 para cima, CH3 para baixo, iso igual. Então, é o grupo do tipo CH2CH, CH3, CH3. Tenho também para o butil sec-butil, onde o grupo contém CH, esse CH que está ancorado à cadeia principal, ele está ligado a um CH2CH3 e está ligado a outro CH3. Esse CH que está ancorado na cadeia principal é um carbono sec, é um carbono secundário. E finalmente temos o tercibutil, onde o carbono que está ancorado na cadeia principal é um carbono terciário. Nomenclatura de hidrocarbonetos ramificados. Todas as regras para a nomenclatura de hidrocarbonetos ramificados serão apresentadas em outro vídeo. Aqui nós temos apenas 3 exemplos. O nosso primeiro exemplo contém uma sequência de 4 carbonos, é a maior sequência que eu encontro de carbonos, então essa sequência de 4 carbonos é a cadeia principal. Ancorada a ela, então, ficam 2 grupos CH3. Se eu numerar da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, os grupos CH3 ficam sempre na posição 2 e 3, tá? Que os grupos CH3 em cadeias saturadas têm preferência na numeração. Então, aqui eu tenho sempre a posição 2, 3, não tem como errar. A nomenclatura desse hidrocarboneto fica 2,3, 2-metil, dimetil. A cadeia principal é um but, ligações simples, terminação U, então é um butano. A nomenclatura é 2,3, dimetil, butano. A estrutura desse composto em bound line é uma configuração onde eu apresento apenas as linhas de ligação entre os carbonos. Faço omissão, não escrevo carbono e hidrogênio, escrevo apenas as linhas entre os carbonos, as ligações entre os carbonos. Está apresentado aqui, então, nessa configuração ao lado, onde eu tenho no carbono 2 e no carbono 3, 2 grupos metilas. Outro exemplo é uma sequência máxima, então, de 5 carbonos. Se eu fizer a sequência linear, eu fico com 4. A configuração em L tem 5 carbonos. Então, essa configuração com maior número de carbonos é a cadeia principal. Ancorada a ela, eu fico com 2 grupos CH3. A numeração tem que ser da direita para a esquerda, de cima para baixo, para deixar os grupos CH3 com menor numeração. Faça ao contrário e veja que os grupos CH3 vão ficar com maior numeração, tá? O nome desse composto é 2,3, né? 2-metil, dimetil, a cadeia principal é um hidrocarboneto de 5 carbonos, é um pente, ligações simples, a terminação ou a bound line, então é apresentada aqui ao lado. Finalmente, temos uma cadeia fechada ramificada. A cadeia fechada de 5 carbonos é a cadeia principal. Quando eu tenho uma cadeia fechada, eu ponho o nome ciclo na frente. A cadeia de 5 carbonos, então, é um ciclo pentano. A menor numeração para esse hidrocarboneto é no sentido anti-horário. E ainda escrevo o nome dos grupos orgânicos em ordem alfabética. Então, eu fico com 3 isopropil,
1,2 dimetilciclopentano. Temos aqui um exercício para vocês dar nome aos hidrocarbonetos de AAH, segundo a nomenclatura oficial da IUPAC, que é a nomenclatura que nós estamos estudando. Irei corrigir esse exercício em outro vídeo. Com isso, nós terminamos, então, essa parte da química orgânica, que é a nomenclatura de hidrocarbonetos, de cadeia normal, de cadeia ramificada. Agradeço a presença de todos. Até mais, pessoal!